Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Como todo mundo sabe, a gente não faz vídeos sobre demanda, tá? Então, por exemplo, queria que você falasse sobre o assunto tal. Quando é ao vivo, nós estamos no café da manhã, a gente faz o vídeo. Lógico, a pessoa está ali perguntando, a gente tenta fazer e tenta responder o máximo de perguntas que dá naquele intervalo de tempo, que não é muito grande. Porém, às vezes as pessoas fazem umas perguntinhas nos comentários do YouTube, falam assim, fala sobre ativo tal, tal. A gente normalmente não faz isso. Nesse caso aqui eu vou falar sobre o assunto. Bom, primeiro, porque é um assinante novo, uma pessoa que nunca teve no canal, então não conhece ainda, a gente vai quebrar esse galho. Segundo, porque é mulher. Tá, então vamos lá. Eu tenho admitidamente um preconceito a favor das mulheres. Podem xingar, os homens podem reclamar, podem se jogar no chão, puxar a cueca pela cabeça, não interessa. Eu acho que as mulheres deviam gerir o mundo, elas deviam mandar no mundo, ser as poderosas e a gente ficar só em volta babujando e olhando e obedecendo o que elas falam, tá? Então, se você não gosta disso, lamento, mas é a forma que eu vejo. Mulheres, 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 tá? O pessoal da mesa ao lado não está aqui nesse exato momento, então eu posso falar essas coisas. E ela pediu sobre Kepler. Tá? Kepler, que vinha neste movimento aqui de longo prazo, vinha não, para falar a verdade, ainda vem neste movimento de longo prazo. Tá? Então, se você olha o movimento de muito longo prazo, desde 2018, é uma alegria, né? Pá, só festa. Nem durante o Covid ela ficou muito ruim. Mas ela vinha se mantendo aqui com essa única tentativa abaixo da média de 200, sempre conseguindo se manter. E agora, nesses tempos mais recentes, ela voltou a perder a média de 200, como tinha feito aqui. Voltou a perder a média de 200, mas ao contrário do que ela fez aqui, ó, em que ela perdeu a média de 200, voltou, testou, fez um fundo mais elevado do que aquele. E aqui, se você parar para pensar, isso aqui é um pivô complexo. Ó. Tem aqui um movimento de topos ascendentes, tem esse fundo, e a partir daqui ela voltou acima da média de 200 e uma alegria só. Tá? O ativo apresenta fortes quedas, que eu não conheço esse ativo, tá? Eu não conheço a empresa em detalhes, nada disso, mas ela faz umas quedas violentas. Não sei exatamente por quê, mas tem umas quedas brutais, muito acentuadas, tá? Como isso aqui, e agora fazendo isso aqui. E ela recupera em seguida. Só que antes vinha fazendo uma movimentação nesse sentido. Agora, além de perder a média de 200, perdeu essa região de suporte, perdeu a média de 200, voltou para testar num padrão parecido com esse. Só que aqui ela perdeu o suporte. E perdeu o suporte nessa movimentação que é muito brutal. O papel faz essas movimentações brutais. Eu não conheço, volto a repetir, eu não conheço o papel, eu não sei porque faz movimentações tão brutais. Mas, dentro da análise técnica convencional, isso aqui não é um bom sinal. Tá? Quando você faz uma movimentação como essa, perde um suporte importante, que é a média, volta para testar e volta a perder esse nível de suporte anterior, isso aqui é um sinal muito ruim para quem está pensando em comprar o ativo. Claro, para quem está pensando em vender o ativo é um sinal ótimo. O cara vendeu ali, né? Vendeu aqui na perda desse candle 57 era sinal de venda. Aí continua sendo sinal de venda. Não mudou. Mas está fazendo esse volume muito grande e tal. Sim, continua fazendo uma movimentação forte para baixo. Esses volumes são grandes. Talvez venham a significar exaustão. Não são candles de exaustão. Tá? Observe que esses candles não têm padrão de exaustão. Nenhum dos dois. Então, o volume alto com isso aqui, talvez venha, fica sempre muito duvidoso que isso aqui possa vir a ser uma exaustão ou simplesmente um volume alto mesmo nas vendas. Tá? Porque esse aqui é um candle de ignição típico, mas aqui não tem padrão de exaustão não. Tá? Então não há sinais aqui de que isso vai parar antes desse próximo suporte que está aqui nesta região aqui embaixo. Eu vou botar uma linha ali para ficar mais fácil, todo mundo ver. Se a linha desenhar fica mais fácil, né? Vamos lá, desenha a linha. Ótimo. Então é aqui assim. Tá vendo que tem esta região de topo, tem aqui uma tentativa de ultrapassar, mas vários testes ali, e depois quando caiu, novamente testou ali embaixo. Então, daqui, dessa perda até essa linha, região de linha, não é necessariamente aquele valor ali, matemática 6,38, não, é nessa região, não tem nada que segure o ativo. O ativo tem tudo para chegar lá embaixo. Se você fizer cálculos como Fibonacci, tal, você faz essas projeções, pega essa pernada, projeta para baixo, tal, é outra forma de fazer.
Tem gente que gosta muito de trabalhar isso aí. Então você pega, por exemplo, essa aqui tem uma linha de tendência de baixa. Aqui. Tinha, tá vendo? Ó, isso aqui era uma linha de tendência de baixa desse troço. Quando ele perde a linha de tendência de baixa e faz essa movimentação, você mede. Aí você começa a medir o Fibonacci. É uma forma que muita gente faz. Você pega isso aqui, projeta daqui até aqui embaixo e dali para baixo. E joga em 100%. Tá? Joga em 100. Tem gente que prefere 100, tem gente que prefere 161. Eu vejo isso como uma região. O 100 é um primeiro alvo bastante razoável. Quando você projeta isso aqui, você tem um alvo para essa movimentação em R$6,73, que está um pouquinho acima disso, não é grande coisa, mas como o ativo é muito barato, isso aqui vale mais ou menos 10% de diferença. Então é uma diferença significativa. Então é uma forma de fazer. Tá? Tem várias formas de fazer esse tipo de projeção de alvo. Tal. Então, mas nenhum deles diz que isso aqui tende a subir. Tá? Pode subir? Pode. Por que pode subir? Porque está mesmo muito longe da média de 20. Tá? Ativos tendem a não ficar muito longe da média de 20. Eu falo isso repetidas e repetidas e repetidas vezes. Então, o ativo vem muito longe da média de 20, ele tende ou a corrigir lateralmente, se ele realmente não tiver força, ou então ele repica para voltar na média, que se encontra no meio do caminho, né? A média continua descendo, o ativo começa a subir, ele se encontra mais ou menos no meio do caminho, e aí depois ele segue a movimentação para baixo. Tá? Então, como foi aqui, ó, ele vinha caindo, 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 se afasta da média, muito afastado. Ele volta, a média está descendo, ele está subindo, ele se encontra em algum ponto no meio do caminho, antes de voltar a fazer a movimentação para baixo, que foi o que aconteceu daqui para baixo. Isso tende a acontecer aqui, então é possível um trade de retorno à média, um trade de volatilidade, um trade contra a tendência principal do papel, um trade muito mais arriscado ser feito? Sim, é possível fazer, mas também é possível que simplesmente a gente espere, não faça o trade de subida, ele sobe, você não faz o trade, você fica só esperando. E aí, quando ele faz essa subida e volta na média, você espera o primeiro sinal de venda para tentar pegar então essa outra pernada para baixo na direção do próximo suporte, que é essa linha. Então seriam as formas que eu pensaria de trabalhar este ativo. Tá bem? Então, excepcionalmente, estamos fazendo um vídeo sobre demanda, mas por causa dessa peculiaridade. Assinante novo e mulher. Então, sempre tem essa vantagem. Tá? Então, vocês, cuecas, sintam-se desprestigiados. Parabéns. Quem mandou nascer barbado. Tá? Quem gosta de barbado é dono de gato, então não é o meu caso. Então a gente aqui valoriza as mulheres. O canal do Campus é um canal que valoriza a mulherada. E viva as mulheres! Então é isso aí, galera. Um grande abraço. Espero que o vídeo seja útil. Estamos no meio do feriado. Eu ainda devo fazer outros vídeos para poder ir falando de outros assuntos que me dê na telha. Por enquanto não tem nada para fazer, então eu vou fazendo isso. A hora que eu tiver coisa para fazer, eu paro de gravar. Valeu, abração, tchau, tchau.